Olá, meus amigos. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. O Espírito Santo venha nos guiar em nome do Senhor Jesus. Para a glória, louvor e honra exclusivamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho pensado, avaliado, pesado, pelos comentários que as pessoas fazem lá no Instagram e também no YouTube, eu vejo que muitas pessoas que estão buscando receber o batismo com o Espírito Santo, essas pessoas encontram dificuldades porque, no fundo, há uma guerra que é travada dentro delas. Dentro delas. O que eu quero dizer? De um lado, é a sua carne. E carne aqui, estamos falando do coração, dos sentimentos, da alma, carne que quer satisfação, que é o prazer, os prazeres da carne, os prazeres da alma, quer satisfação a qualquer preço. Por outro lado, tem o espírito, a inteligência delas, que querem, ele quer o Espírito Santo. A pessoa quer receber o Espírito Santo. Então ela se esforça. Vamos fazer jejum de Daniel? Vamos lá. A cabeça dela decide, vamos fazer, eu vou fazer o jejum de Daniel. Só que, no que ela faz o jejum de Daniel, por exemplo, ela quer receber o Espírito Santo, a cabeça dela claramente diz, eu quero o Espírito Santo. E tanto é que eu vou fazer o jejum. E estou fazendo o jejum de Daniel. Mas, por outro lado, o coração, quer dizer, a carne, quer, porque quer impor a sua vontade, as suas vontades, seus desejos, suas cobiças, seus sentimentos. Então fica aquela guerra, aquele conflito entre a carne e o espírito. A Bíblia fala que aqueles que se inclinam para a carne se inclinam para a morte. E está falando da morte espiritual, que é o pior. Mas aqueles que se inclinam para o Espírito de Deus, os pensamentos de Deus, quando você lê a Bíblia, são os pensamentos de Deus. Você absorve os pensamentos de Deus. E quando você absorve os pensamentos de Deus, então vem a fé que os pensamentos de Deus traz para você. E você se anima a atender aquele, o chamado, os conselhos. Você luta contra a sua carne, contra o seu coração, para fazer a vontade do Espírito Santo. Há uma guerra. Essa guerra, amiga e amigo, todos nós travamos. Todos nós travamos dia após dia após dia. Nós travamos. Eu travo essa guerra. Porque a carne, o meu coração, quer satisfação, quer prazer. É o caso, por exemplo, um simples exemplo, mas
vale a pena a gente citar aqui, para ficar mais claro. Então, você está diante de uma mesa farta. Então, a gente está ali, tem isso, tem aquilo outro, mas tem um prato especial que você gosta mais. E então você tem que lutar contra a sua carne, contra o seu coração, contra a sua vontade, para você não comer além do que deveria comer, do que deve comer. Mas aí você come um pouquinho, coloca na boca, mas que delícia, não é? Aí eu vou mais um pouquinho, e mais um pouquinho. E quando você menos espera, você já comeu demais. Você se tornou um glutão, uma glutona, comeu além do que deveria. Por quê? Porque o coração, que recebe informações dos olhos, puxa vida, mais um pedacinho. O tato, o sabor, tudo isso que suscita a vontade, mais vontade de comer, isso apela, é forte. Mas você sabe, não, eu só posso comer uma medida de acordo, que eu fique satisfeito. Estou satisfeito? Estou. Mas o coração, quer dizer, a carne, levado pelos olhos, pela cobiça, pela vontade, só mais um pedacinho, não vai fazer mal, só mais um pouquinho. E aí é que as pessoas decidem se vão se inclinar para a carne ou se vão se inclinar para o espírito, quer dizer, para a inteligência. Essa guerra todos nós travamos, todo dia, toda hora. Então, eu queria que você entendesse isso. Essa guerra só é vencida por aquelas pessoas que são determinadas. Você tem que ter um autocontrole, uma disciplina para não querer satisfazer o seu coração, ou seja, a sua carne, e não passar mal depois. Na vida espiritual é a mesma coisa. A mesma coisa. Por um lado, os seus pensamentos estão voltados para os pensamentos de Deus. Você lê a Bíblia, puxa, que maravilha. Você come das palavras de Deus. E você fica bem nutrida, bem nutrido. Mas quando você passa muito tempo sem ler a palavra de Deus, então sua mente fica debilitada, digamos assim. Está faltando a vitamina, está faltando a palavra. Porque a palavra é que sustenta a nossa mente. É a palavra de Deus que sustenta o nosso espírito. É o espírito que sustenta a nossa alma. E a nossa alma, obviamente, sustenta o nosso corpo. É assim nesse processo. Então, a base da sua vida, da minha vida, da nossa vida, é exatamente isso. A carne puxa para o mal, para a morte. O espírito puxa para a vida. Quem você vai dar crédito? Aquele que você alimentar mais, esse que vai vencer. Se você alimenta mais o espírito,
então ele vence. Se você alimenta mais a carne é que vence. E muitas pessoas tentam dar jeitinhos. Muitas pessoas ficam buscando brechas, alternativas, outras opções. Não tem outra opção. É por isso que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Quer dizer, se a gente entra no reino de Deus, o Espírito de Deus, que conduz os seus filhos, ele vai dar condições para você resistir os ataques da carne, do seu coração, para você resistir o que é mal, porque você vai ter cabeça, e vai ter fé, e vai ter coragem para tomar posse daquilo que Deus oferece, a palavra dele. Olha só, presta atenção. Vamos aqui a um texto muito legal, muito forte. Esse texto aqui ensina a gente decidir a salvação ou a perdição, decidir o futuro da nossa alma. Presta atenção, por favor. Olha só, a partir de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, é glorioso esse texto, porque mostra o que Jesus fez, mostra o nosso exemplo. Ele foi o exemplo, ele é o exemplo para todos nós. Se a gente quer vencer a morte, o inferno, o mundo, nós temos que copiar Jesus, nós temos que imitar Jesus. Então, ele dirigido pelo Espírito Santo, só o Espírito Santo poderia dar isso para ele. Ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Sentimento é coração. Haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Quer dizer, Jesus, Deus, ele se despojou da sua divindade, assumiu a postura de homem como eu, você, para servir ao Pai. Diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas agiu, tomou atitude, fez a si mesmo de nenhuma reputação. Ele não olhou para o que as pessoas iam pensar dele. Pensa comigo. Poxa, eu sou Deus. E agora eu venho aqui, assumo a posição de servo, a forma de servo. O que as pessoas vão pensar a meu respeito? Jesus não pensou assim. Nós pensamos assim. Nós pensamos assim. Ah, se eu fizer isso, se eu for na igreja, ao invés de ir para a praia, eu vou na igreja domingo pela manhã, por exemplo, buscar o meu Senhor, servir ao meu Senhor. Então,
As pessoas vão me criticar. Poxa, mas um dia tão bonito como esse, domingo, você vai para a igreja? Quer dizer, é uma guerra que cada um trava dentro do seu mundinho. Jesus também teve essa guerra. Ele mostra como ele agiu e como nós devemos agir. Por isso que o Espírito Santo diz aqui: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus, que sendo Deus, em forma de Deus, não teve usurpação, por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Quer dizer, ele, como Deus, se fez semelhante aos homens. E nós, como homens, temos que nos fazer semelhante a ele, Senhor, o Senhor Jesus. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Isso aqui é extremamente glorioso, magnífico, extraordinário. Eu estava pensando a respeito desse assunto e escrevendo que Jesus tomou a forma de servo para poder servir ao Pai. É claro, ele tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo o guiou a esse comportamento. E quem tem o Espírito Santo, obviamente, faz isso. E quem quer ter o Espírito Santo tem que se esforçar, tem que vencer seus desejos, sua carne, suas vontades. Tem que vencer aquele desejo de comer mais um pouquinho e mais um pouquinho. Eu já contei aqui a minha experiência da patinha de caranguejo, que eu até hoje eu nem ligo para ter patinha de caranguejo aos montes, que eu já não dou mais valor como eu dava antigamente. E eu aprendi com aquela experiência de comilão, de glutão. Eu comi além do que eu deveria. E depois eu vim sofrer as consequências. Eu fui bater na porta do doutor. Doutor, me ajuda aí que eu estou nessa situação. Então, eu errei, eu falhei, eu caí na tentação. Mas, por causa disso, eu tive que colher os frutos daquela atitude de ser glutão. E assim é o ser humano. Então, eu estava escrevendo sobre isso, que nós temos que, se a gente quer receber o Espírito Santo, a gente tem que vencer a própria carne, a gente tem que vencer os desejos do nosso coração. A gente tem que ter o mesmo sentimento que teve Jesus. Ele não diria, o Espírito Santo não diria, tendes em vós o mesmo sentimento de Jesus. Se ele fala isso, é porque nós podemos ter esse mesmo sentimento. Você pode ter o mesmo sentimento. É claro que quando você age, toma atitude em relação a esse sentimento de vencer o seu eu, vencer a sua carne, não é vencer o mundo. Para você vencer o mundo, primeiro você tem que vencer a si próprio. Claro!
Não adianta você vencer o mundo e perder a guerra para si mesmo, para o seu próprio coração, suas cobiças. Não tem jeito. Então, a pessoa tem que... E Deus dá fé, porque, por exemplo, nós fazemos o jejum de Daniel, então a gente tem que eliminar as informações deste mundo para ficar pensando nas coisas de Deus. Então, é difícil. Num mundo de informação fácil, você tem informações que estão na sua mão. Você ter que abrir mão dessas informações para poder ficar pensando nas informações divinas, que é a palavra de Deus. Então, a pessoa tem que se esforçar, a pessoa tem que negar a si própria. Mas agora, tem uma coisa bacana. Quando a gente decide, Deus está vendo o sacrifício, o esforço que cada um de nós está fazendo. É ou não é? Ele vê o seu sacrifício, ele vê o meu, ele vê o nosso sacrifício. Então, naquilo que ele vê, ele avalia se nós estamos dispostos ou não receber o Espírito Santo. Se você leva, dá licença, se você leva o jejum de Daniel na flauta, ou melhor, vou falar o português, claro, você leva de qualquer maneira, isso mostra que você não está colocando toda a sua força. Porque quando você quer alguma coisa, verdadeiramente você quer, e você sabe disso, você coloca toda a sua força. Toda a sua força. Você coloca toda a sua energia. Você coloca o seu eu por inteiro, todo o seu coração. Não é mais ou menos, não é metade. Você vai fundo. Agora, é claro, se você não avalia o retorno, não pesa o retorno daquele sacrifício e tenta maquiar o seu esforço para receber o Espírito Santo ou para fazer, por exemplo, o jejum de Daniel, então mostra que você não está tão disposto a receber o batismo com o Espírito Santo. Então muitas pessoas dizem, mas eu faço. Você faz, mas você faz de meia boca. Você faz mais ou menos. Eu penso assim, não estou dizendo que eu estou dando eu estou trazendo à baila o assunto, porque eu não admito, eu não aceito, poxa, eu colocar toda a minha força para receber o Espírito Santo e não recebê-lo, porque é a promessa de Deus. Deus é que prometeu. E se ele prometeu, é óbvio que ele é obrigado a cumprir aquilo que ele prometeu. Ele é obrigado. Bicho, Deus é obrigado. A palavra de Deus não volta vazia. Ele mesmo disse, a palavra que sair da minha boca não voltará vazia. Então ele prometeu, eu estou fazendo melhor, eu estou dando melhor, eu estou colocando toda a minha força, eu não aceito não receber o Espírito Santo. Então Deus vê quem é quem. Ele já sabe quem é quem. Mas aqueles que lutam, que prevalecem com a sua determinação, estes provam para Deus que realmente querem o Espírito Santo. Mas a maioria não é assim, infelizmente. Deus prova a gente. Ele provou Abraão, ele sabia quem era Abraão. Por que ele chamou Abraão? Ele chamou Abraão
porque sabia quem era Abraão, o caráter de Abraão. Então, quando ele provou Abraão, ele já sabia que Abraão ia passar pela prova. Então, ele não chama ninguém errado. Ele não chama de forma aleatória qualquer... Não. A quem ele chama, atende. Quem ele não chama, não atende. Então, aqueles que querem, mas infelizmente não foram chamados, tentam, entram na onda, entram na moda da busca do Espírito Santo. Mas, no fundo, não é isso realmente que elas querem. Então, por isso, ficam anos a fio na igreja. Recebem bênçãos. Recebem bênçãos, claro. Por quê? Porque manifestam a fé, provam que creram na bênção. Mas a bênção das bênçãos, que é o Espírito Santo. Por exemplo, Jesus curou 10 leprosos. 10. Apenas um voltou para reconhecê-lo. Os 9 demais que Jesus perguntou, onde é que estão os outros 9? Foram embora. Foram cuidar de suas vidas. Foram atendidos. Foram curados. Mas não receberam a eternidade. Então, aquele sentimento que Jesus teve para conosco, para com o Pai, para consigo, para conosco, esse é o sentimento que nós temos que ter para com Ele. O sentimento de esvaziar-nos de nós mesmos, como está escrito na Sagrada Palavra de Deus. Jesus veio e mostrou na sua carne, no seu corpo, ele mostrou que veio decidido para servir. Mas Jesus era Jesus, ô bispo, eu sou eu sou homem, eu sou cheio de defeitos. Jesus se despiu da sua divindade. Ele era homem mesmo quando veio aqui no mundo. Ele era de carne e osso como nós somos de carne e osso. Ele tinha desejos e vontades como nós. Ele teve fome, ele teve sede, ele teve que dormir para descansar lá no barquinho. Jesus chorou. Olha os sentimentos de Jesus. Mostrou com tudo isso que ele era humano como nós. Foi tentado pelo diabo 3 vezes. Ele teve que jejuar. Olha só o que Jesus fez. Quer dizer, ele era um homem como eu sou homem, sujeito às mesmas concupiscências que eu. Mas ele não caiu em nada, porque ele foi fiel ao Pai até o fim. Quer dizer, Jesus não precisava provar para o Pai quem era. Mas ele seguiu o caminho da renúncia radical, da renúncia do seu próprio eu, da sua própria vontade. Despojou-se, despiu-se da sua glória. Assumiu de forma voluntária o poder para servir a Deus, o poder de servo, os limites de servo. Quer dizer, isso aí faz nos entender que para que a pessoa tenha o Espírito Santo e receba o que Jesus promete, ele recebeu, ele conquistou, e ele pode dar, e só ele pode dar. É ele quem dá o Espírito Santo, é ele quem batiza com o Espírito Santo. Para ele ter essa autoridade,
ele teve que esmagar a sua carne. Foi o que aconteceu lá no jardim do Getsemane. Então, veja bem, nós vivemos num mundo obcecado pela glória, a glória do mundo, o poder do dinheiro, o poder de poder mandar, ao invés de obedecer. Então, nós vivemos num mundo assim, completamente contrário às coisas de Deus, à fé, por exemplo. Nós vivemos num mundo cruel. Mas Deus também nos tem dado o poder para compreender isso, que o Filho dele, mesmo sendo homem como nós, se sujeitou, se submeteu à vontade do Pai e provou para Deus Pai. Não precisava provar, porque ele sabe quem é ele, mas provou para nós, para a humanidade, que mesmo estando na carne, mesmo sendo homem, mesmo sujeito à glória deste mundo, ele virou as costas desse mundo, para esse mundo, para conquistar o direito de poder salvar você e a mim, o direito de poder encher-nos do Espírito dele. Por isso que o texto sagrado diz que ele, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Veja só, e morte de cruz, detalhe, morte de cruz. A morte de cruz, você sabe, é a maldição, é o ápice da maldição. Só quem era amaldiçoado morria na cruz. E nu, envergonhado, exposto, para todo mundo ver a desgraça de quem morria na cruz. Aí vem o resultado dessa obediência, desse sacrifício. Porque é o que a gente planta, é o que nós vamos colher amanhã. Você planta hoje, você vai colher amanhã. Ou melhor, cedo ou tarde, você vai colher aquilo que você plantou. É o que acontece comigo. E se nós plantarmos de acordo com a nossa cabeça, de acordo com o Espírito, de acordo com o sentimento de Jesus, então nós vamos colher de acordo com o que Jesus prometeu. Aqui diz assim: por isso, quer dizer, Jesus foi até o fim para nos dar o direito de sermos salvos e, obviamente, recebemos o Espírito dele. Deus também o exaltou soberanamente. É o preço, é o melhor dizendo, o resultado do sacrifício dele. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, só um nome, imagine, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai, do Deus Pai. Quer dizer, por conta do que ele fez como servo, ele serviu ao Pai. Era filho, desceu do trono,
veio a este mundo, viveu como nós, sujeito a tudo que nós temos sido sujeitos, mas ele venceu a própria vontade, coração. Ele venceu e nos deu o privilégio de poder vencer através dele. Por isso que não há salvação em um outro nome que não seja no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, todo joelho se dobrará. Aqueles que não creem em Jesus, um dia vão dobrar os joelhos perante ele. Crendo ou não crendo, vão dobrar os joelhos. Os demônios dobram o joelho perante o nome de Jesus. O diabo odeia o nome de Jesus. E aqueles que creem no seu nome. Portanto, amiga e amigo, se ele pagou o preço por aquilo que conquistou para nós, a pergunta que não quer calar, por que tantas pessoas relutam em sacrificar suas paixões, suas vontades, seu coração? Jesus fez isso, mas, bispo, Jesus era Jesus. Sim, Jesus era Jesus, João é João, Manuel é Manuel, Maria é Maria. Todos nós estamos no mesmo nível, inclusive o nível de Jesus, porque ele veio e viveu como se fosse um de nós. Então, se ele fez o que fez para atender à vontade de Deus, Deus também não nos deu o direito de fazer e obedecer como ele obedeceu? A pergunta é essa. Por que tantos relutam em sacrificar suas paixões e render-se por completo? Por que tantos relutam? Por quê? Porque, no fundo, não querem. Não querem. Querem, mas não querem. Não estão dispostos a ter o mesmo sentimento que Jesus teve. Não estão dispostos a pagar o preço. Entende, amiga e amigo? Por exemplo, a pessoa quer fazer uma universidade, então ela tem que fazer a prova do Enem. E é óbvio que muita gente se candidata, mas apenas os que pagam o preço passam, aqueles que se esforçam. Há candidatos que passam em várias universidades. Por quê? Estudaram, queimaram as pestanas, deixaram festas, internet, deixaram tudo para trás, mergulharam com toda a sua força para entrar na melhor universidade de medicina, engenharia, seja lá o que for. Mas aqueles que querem dividir a sua vida entre um pouquinho de divertimento, pelo menos, e mergulhar depois nos livros, aqueles que se dividem, que entram divididos nas provas, não passam, ficam chupando o dedo. E quando passam, a formação científica não é boa. São maus profissionais. Por quê? Porque não sacrificaram. Não sacrificaram. Jesus, para salvar a minha alma, ele teve que sacrificar a dele, a vontade dele. E para que eu possa manter-me nessa salvação, eu tenho que sacrificar o meu eu, a minha vontade, o meu coração.
você também, todos nós, mesmo depois de batizados com o Espírito Santo. Você, quando receber o Espírito Santo, você vai entender bem isso. O seu próprio ser é negar a si mesmo. Você já nasce do Espírito com essa força, com esse vigor de negar a si mesmo. Você é aquela pessoa determinada, disposta, disponível para sacrificar. Mas quando não é batizada, você tem que lutar dobrado. Você tem que, se você quiser, obviamente, você tem que sacrificar. Porque sem o sacrifício, minha amiga, meu amigo, não se conquista o reino dos céus. Sem sacrifício não se conquista o reino deste mundo, imagine o reino dos céus. Entenderam? Então, esta é a fé que nós temos passado e temos vivido para que possamos manter-nos nela, na fé, e podermos ter o mesmo sentimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe você. Nós estamos agora, hoje é dia 24, 24, não o 24, oh meu Deus do céu, a minha cabeça. Nós estamos chegando aí no dia 31, hoje é dia 30, amanhã vai ser o dia 31. Então, estamos nesses 2 últimos dias do jejum de Daniel. 2 últimos dias. Graças a Deus. Aqueles que se esforçaram, se negaram a si mesmo, que esmagaram a sua vontade para fazer a vontade de Deus, que foi colocada dentro deles, vão entrar um ano novo com o Espírito novo, o Espírito de Deus, uma nova vida, aleluia. E vão ter condições de enfrentar os próximos anos até a volta de nosso Senhor Jesus. Vão ter condições de suportar os dias maus que virão pela frente. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar nessa fé e até amanhã em nome de Jesus. Amém.